O que eu vou usar de exemplo na aula de hoje é o sistema visual. E por que eu vou usar o sistema visual como esse exemplo? Basicamente, por uma intuição que a gente tem, que eu já falei para vocês várias vezes desde o início do curso, que é o fato do ser humano ser um bicho visual. A gente viu que, e a gente sabe que nós, seres humanos, só acreditamos no que a gente vê. Os outros sentidos, então o ser humano é um bicho visual, diferente de outros bichos. O rato não é um bicho visual. O morcego piorou, o morcego nem enxerga, nem olho direito tem. Agora, veja, o morcego cria um mundo, né? O morcego tem um mapa do mundo na cabeça dele, tanto é que ele não bate em nada. Então ele tem um mapa mental, ele tem uma representação de mundo. Claro que a representação de mundo dele é completamente diferente da representação de mundo que a gente tem, ser humano. Então, o meu objetivo na aula de hoje é usar o sistema visual para a gente perceber esse próximo passo na complexidade do funcionamento do cérebro, do sistema cognitivo, que é o passo em que a gente já fez a transdução desse sinal, e uma vez que a gente fez a transdução desse sinal, o que significa interpretar esse sinal? Então, a gente vai usar o termo perceber. Perceber um sinal significa, basicamente, você saber que aquele sinal existe. Então, perceber um sinal significa basicamente a ideia de que quando um atributo físico está... quando existe um atributo físico qualquer, esse atributo físico ele é transduzido, depois que ele é transduzido, é transformado em corrente elétrica, e transformado em corrente elétrica a gente interpreta ele, a gente percebe aquele sinal sob certas condições. Então vamos falar um pouquinho disso olhando para, falando sobre o sistema visual, olhando para o olho. Então a gente vai fazer o mesmo caminho que a gente fez na aula passada, que foi... Para o sistema visual, a gente vai olhar para ele e entender que o sistema visual ele também é um sistema no nosso corpo biológico capaz de interagir com algum atributo físico. Que atributo físico é que atributo físico é esse que a visão consegue interagir? É essa manifestação da natureza, então que aparece na natureza de várias formas, que a gente chama de radiação eletromagnética. A gente começou a falar sobre radiação eletromagnética de alguma maneira na aula passada, quando eu apresentei para vocês a magnetoencefalografia. Nessa apresentação, eu disse para vocês que sempre que existe a variação de campo elétrico, essa variação de campo elétrico faz aparecer um campo magnético. Então, o campo elétrico está sempre ligado a um campo magnético. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o que a gente chama, o que a gente conhece por espectro eletromagnético. Porque o que faz, então, se eu estou dizendo para vocês que onda de rádio é onda eletromagnética, onda de telefone celular é onda eletromagnética, micro-ondas é onda eletromagnética, infravermelho é onda eletromagnética. O que muda? Raio-X, raio gama, tudo isso... todos esses exemplos são exemplos de radiação eletromagnética. O que muda de um para outro? O que a gente chama de frequência. O que é a frequência? É a velocidade de oscilação. Então, notem que o raio gama tem uma frequência muito maior do que as ondas de rádio. Percebam aqui uma coisa, que numa determinada faixa do espectro eletromagnético, a gente consegue ver. Então, nessa faixa do espectro eletromagnético, a gente desenvolveu um órgão dos sentidos capaz de transduzir, de fazer a transdução de radiação eletromagnética. Só que ele faz a transdução de radiação eletromagnética que está numa determinada faixa de frequência. Tá claro, gente? Isso é o que a gente chama de visível. A gente consegue ver onda de rádio? Você consegue ver aqui onda de celular? Não. Mas ela tem a mesma natureza, ela é formada da mesma coisa que a radiação eletromagnética que eu consigo ver. O que muda de um para outro? A frequência.
A frequência da radiação eletromagnética que a gente usa para rádio, ela é muito menor do que a frequência da radiação eletromagnética que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. A gente consegue enxergar infravermelho? Não. A gente consegue enxergar ultravioleta? Não. A gente consegue enxergar raio-x? Não. A gente consegue enxergar raio-gama? Não. O que significa eu não conseguir enxergar nenhum desses tipos de radiação? Basicamente que o meu olho não consegue fazer a transdução de uma radiação eletromagnética que esteja fora da faixa de frequência que eu consigo enxergar. Então ele é como se fosse uma estação de rádio. Meu olho é como se fosse uma estação de rádio sintonizada numa determinada faixa de frequência. Só nessa faixa de frequência ele consegue enxergar. Fora, ele não consegue enxergar. Porque quando essa radiação eletromagnética chega nos fotorreceptores, que são as células que fazem a transdução, como a gente tinha receptores em todos os outros sistemas, quando essa radiação eletromagnética chega nos fotorreceptores, essa radiação não é transduzida. Então, se ela não é transduzida, eu não consigo enxergar. Eu não consigo transformar aquilo lá em percepção, em algo que o meu sistema biológico consegue ver. Eu tenho duas perguntas, então, para vocês. A primeira é, por que, então, que eu enxergo nessa faixa do espectro eletromagnético? Qual é a maior fonte de radiação eletromagnética que a gente tem aqui no mundo? O Sol. E o Sol, a emissão do Sol, a luz eletromagnética do Sol que chega até a Terra, tem a sua maior intensidade nessa faixa do espectro. É só isso. Então a gente evoluiu de tal maneira a conseguir detectar o que existe de mais disponível para a gente na Terra. Então o processo foi evolutivo da gente conseguir fazer uso da principal fonte de radiação eletromagnética que a gente tem chegando na Terra. Segunda coisa que eu queria mostrar para vocês, e eu acho esse slide muito importante para vocês fazerem essa leitura que eu adoro fazer, é a seguinte. Olha a faixazinha do espectro eletromagnético que a gente enxerga. Isso tudo a gente não vê. Então, olha a pequena representação do mundo que a gente faz. Aquilo que eu adoro a mensagem desse slide é a gente perceber que o mundo é muito mais do que o que a gente consegue amostrar dele. O mundo é isso. Você diz, eu estou enxergando. Que você está enxergando. Olha o pedacinho do mundo, gente, que você está enxergando. Tudo isso aqui você não está enxergando. E está acontecendo, está aqui acontecendo, daqui, rolando no mundo da mesma maneira que isso aqui está. Então a representação que a gente faz do mundo vem desse pedacinho do mundo que a gente consegue enxergar. Isso eu acho muito bacana, porque isso representa dizer duas coisas. Primeiro, que o mundo é a representação, então o que a gente faz é representar, só que a gente tem que dar um próximo passo. A gente representa a partir de muito pouco. O que a gente representa é só um filetinho das possibilidades que a gente poderia ter ali. Beleza? Vamos adiante. Como é que se dá o sistema de transdução? Então vamos falar um pouco do sistema de transdução, significando dizer um sistema capaz de converter essa radiação eletromagnética em informação biologicamente relevante, que a gente já sabe que é corrente elétrica. Para a gente conseguir fazer isso, a gente desenvolveu um aparato extremamente sofisticado, sensível. Então, veja, embora a gente consiga amostrar um pedacinho muito pequeno do mundo, esse sistema ele é muito lindo, ele é muito bem feito, ele é muito sofisticado. Esse sistema olho, ele é tão sofisticado que nós, com a nossa genialidade, ainda não conseguimos criar um olho artificial. A gente não tem ainda essa possibilidade de criar um olho artificial, porque ele é extremamente complexo. Quais são as principais estruturas presentes no olho humano? Então, vindo de fora para dentro, essa é a primeira estrutura. Então, a primeira estrutura que faz contato do olho humano com o meio externo é o que a gente conhece por córnea.
Passando da córnea, a gente tem um primeiro preenchimento aqui do olho feito por líquido, que é um negócio que a gente chama humor. E essa primeira câmara aqui, cheia de líquido, é o que a gente chama de humor aquoso. Então, a luz, a radiação eletromagnética que vem do meio externo, chega na córnea, atravessa a córnea, chega no humor aquoso. Do humor aquoso, ela encontra uma brecha, uma pequena fenda. Essa fenda é o que a gente chama de pupila. Então, a fenda é esse buraquinho aqui que a gente tem que permite a passagem da luz. E em torno dessa fenda, a gente tem esse tecido opaco. E esse tecido opaco faz com que crie só esse buraquinho. Esse tecido opaco é o que a gente chama de íris. Então, a luz entra só por essa fenda aqui da pupila. E a gente já sabe, inclusive, que a gente tem a capacidade de mudar o diâmetro dessa fenda. Então, a gente pode ter uma pupila mais dilatada ou uma pupila mais contraída. Então, o que significa isso é basicamente a abertura para a passagem de luz que o nosso olho oferece. Uma vez que ele passa a pupila, ele encontra esse tecido conhecido por cristalino. Em inglês, ele é conhecido por lens ou lente, porque a ideia do cristalino é que ele é verdadeiramente uma lente convergente. Qual é a ideia de uma lente convergente? É aquela que pega os raios que chegam nela, na saída dela, ela tem a tendência de convergir os raios, então fazer os raios ficarem mais próximos uns aos outros e convergir num determinado ponto, que a gente vai chamar esse ponto de ponto focal. Então, o ponto focal é o ponto de convergência desses raios, que vai ser basicamente determinada por essa lente, ou cristalino. O cristalino está ligado por um conjunto de ligamentos e de músculos, que são esses corpos ciliares. Esses músculos promovem a deformação do cristalino. Então, essa lente, se você deixar ela sem nenhum músculo agindo sobre ela, ela deforma ao máximo. O que esses músculos fazem? Estirar ela um pouquinho mais. Então, estiram essa lente. Quando ele estira ou deixa mais côncavo ou menos côncavo, o que ele vai fazer com a luz que está chegando nesse espelho, nessa lente? Vai convergir mais ou menos, vai mudar o ponto focal. Então, o ponto focal vai ser determinado pela convergência dos raios, que por sua vez é determinado por esses músculos aqui, que mudam a conformação do cristalino. Uma vez que a luz sai do cristalino, ela atravessa esse grande câmara preenchida por líquido, que é o que a gente chama de humor vítreo. Então, o humor vítreo, tanto o humor vítreo como o humor aquoso, eles têm basicamente duas funções. Tem algumas outras, mas são as duas funções principais deles. A primeira é dar forma ao olho. Então, se você não tiver humor aquoso e humor vítreo, o olho ele não é uma bola. Ele é uma bola porque ele é preenchido por esses líquidos. E dentro desses líquidos, você tem uma série de células que levam nutrientes para o olho, fazem a fagocitose, por exemplo, de pequenos corpos que eventualmente estejam aqui no humor vítreo. Então vamos descrever um pouco melhor cada uma dessas estruturas, começando pela córnea. Aqui para dar um zoom na córnea, então como eu falei para vocês, a córnea é essa estrutura que faz a primeira conexão entre o meio interno e o meio externo. E uma clareza que a gente tem é que essa córnea também funciona como um vidro, como uma lente, fazendo com que os raios de luz que cheguem até a córnea sejam direcionados sofram uma pequena mudança na trajetória que aquela luz estava seguindo. Então, a nossa córnea ela evoluiu para que essa mudança na direção de propagação da luz aconteça quando a nossa córnea esteja em contato com o ar. A gente é um bicho terrestre. Tanto é que se eu abrir os olhos embaixo d'água, eu vou enxergar tudo borrado.
E o motivo disso é o fato de que a nossa córnea evoluiu para fazer a mudança no trajeto da luz acontecendo corretamente acontecendo quando ela está em contato com o ar. Quando ela estiver em contato com a água, como é esse exemplo aqui, a deformação, a mudança de propagação da luz vai ser alterada e aí a gente vai enxergar tudo borrado. Qual é a solução para isso? Colocar uma bolha de ar entre o seu olho e a água, uma máscara, uns óculos de natação. Quando você faz isso, você cria essa bolha e agora a sua córnea está novamente em contato com o ar para conseguir avaliar o mundo corretamente. Entrando mais um pouco, vamos chegar na pupila e na íris, que é o que vocês estão observando aqui nessa imagem. Ela traz a íris nessa porção, então o que você está vendo aqui é a íris, e o que você está vendo aqui nesse buraco é a pupila, de acordo com essa representação que a gente está vendo aqui. Qual é o principal objetivo desse sistema da pupila e da íris? Basicamente, controlar a entrada de luz. Então, como ela tem a possibilidade de abrir e fechar, então, como ela tem essa possibilidade de aumentar ou reduzir um pouquinho o seu diâmetro, então, esse diâmetro aqui, ele é regulado, e essa possibilidade de regulação vai fazer com que entre mais ou menos luz nesse sistema. Para que o sistema biológico precisaria regular a quantidade de luz que está entrando nele? Por vários motivos. Intuitivamente, eu acredito que vocês, se pensarem um pouquinho sobre isso, vão chegar à conclusão rapidamente que um dos motivos de você controlar a entrada de luz é proteção. A gente tem isso de alguma forma claro quando, por exemplo, a gente está num lugar muito escuro e de repente a luz daquele lugar acende. Então você está dormindo e de repente alguém abre a janela do seu quarto de uma vez. Aquilo lá dá um desconforto enorme na gente. Então, e esse desconforto, em parte, vem desse sistema tentando se proteger daquele excesso de luz que está chegando com a sua pupila muito dilatada, porque então essa pupila ela vai responder basicamente à quantidade de luz que está entrando nela. Se eu estou num ambiente mais claro, a pupila vai se contrair. Se eu estou num ambiente mais escuro, a pupila vai se dilatar. E esse segundo motivo, eu vou trazer ele para cá, baseado nessas duas fotos que eu tirei há anos atrás. E o que eu fiz quando eu fiz essas duas fotos, a diferença entre essa foto e essa foto, foi variar na máquina fotográfica o que a gente chama de diafragma. O diafragma, então, funciona na câmera fotográfica basicamente como uma pupila, no sentido que quando você quer que muita luz entre nela, você abre o diafragma. Mecanicamente, você abre o diafragma. Quando você quer que pouca luz entre nela, você fecha o diafragma. O que eu fiz aqui? Então, o que eu fiz aqui foi criar uma simulação de eu ter uma situação com a pupila mais dilatada e uma situação com a pupila menos dilatada. E bati duas fotos nessa situação. Tá claro, gente? Beleza? Percebam que além de mais luz, então eu preciso, se eu perguntar para vocês aqui, qual das duas fotos a pupila está mais dilatada? A da esquerda ou a da direita? Eu acho que a maioria de vocês vai dizer essa aqui. Por que vocês vão dizer essa aqui? Porque essa foto está mais clara do que essa. Essa foto brilha mais do que essa. Então, se essa foto brilha mais do que essa, significa que nessa foto o que eu estou vendo, né, entre aspas, a câmera, está com a pupila mais dilatada. Entrou mais luz, tudo ficou mais claro. Ao passo que essa foto aqui, a pupila, entre aspas, o diafragma da câmera, está menos dilatado. Além da luminosidade, que a gente percebe de diferença entre essas duas fotos, o que eu queria chamar a atenção para vocês é um outro detalhe, super importante, detalhe importante é ótimo. Eu queria que vocês olhassem para esse canto aqui da foto, ó. Olhem para essa flor que eu estou passando com o mouse em cima dela. E eu queria que vocês comparassem essa flor nessa foto a essa flor nessa foto.
Qual é a diferença que existe entre elas? Essa aqui está em foco, essa aqui está fora de foco. E essa aqui também. E essa aqui também. E essa aqui também. E o que acontece com essa foto? Uai, gente, está todo mundo em foco. Nessa foto, só algumas coisas estão em foco, as outras estão fora de foco. Então percebam que simplesmente mudar o diâmetro da pupila mudou a propriedade de foco da minha imagem. E o que significa tecnicamente eu dizer que mudou a propriedade de foco da imagem? Nesse caso aqui, o que a gente diz tecnicamente é que a profundidade de campo dessa foto é maior do que a profundidade de campo dessa foto. O que esse nomezinho implica? Que se eu perguntar para vocês em qual das duas fotos é mais fácil você dizer que essa flor está à frente dessa flor, ou seja, essa flor está atrás dessa. Qual das duas fotos vocês vão claramente dizer que é essa aqui, não tem nem dúvida. Nessa foto aqui você vai dizer, claramente essa flor aqui está mais perto do meu olho, da minha câmera, do que essa flor. Nessa aqui eu já tenho um pouco mais de dificuldade, concorda? A diferença na nitidez dessas duas flores implicam em dizer e traz uma informação para o meu tecido biológico que essa flor está mais perto do que mais perto do que essa flor. Nessa imagem eu tenho essa informação com muito mais clareza. Passando adiante, a gente tem então o cristalino, como sendo essa estrutura que eu já falei para vocês que permite mudar um pouco a deformação dessa lente. E em mudando a deformação dessa lente, ela muda o ponto focal, onde essa luz que está entrando aqui vai ser focalizado. Então, ele muda um pouquinho esse ponto focal. E com isso, quando é que a gente usa o cristalino, gente? Se eu coloco um relógio bem pertinho aqui do meu rosto, ou coloco um relógio bem longe do meu rosto, essas duas situações são muito diferentes. Tanto é que você vê que a gente vai mudando o foco até o ponto que o relógio vai ficar tão perto do meu rosto que não tem jeito mais de eu enxergar ele em foco. Ele vai, por exemplo, nessa distância aqui eu consigo enxergar ele em foco. Aí eu vou distanciando, continuo enxergando ele em foco. O que eu estou fazendo para manter ele em foco? Mudando a flexibilidade do meu cristalino. Onde é que essa luz é focada? Para onde é que vai a luz que passa pela pupila, que passa por todos esses sistemas? Ela vai chegar no fundo do olho. Então, o que o cristalino vai tentar fazer é focalizar aquelas luzes no fundo do olho. Focalizar o que está chegando até o seu olho, na frente do seu olho, neste fundo aqui, que é o que a gente conhece por retina. A retina ela é composta por várias subestruturas, que a gente não vai entrar no detalhe dela, mas a primeira estrutura importante da retina é o que a gente conhece por fotorreceptores. Então agora a gente chegou no lugar do nosso órgão capaz de detectar ou detectar a radiação eletromagnética e fazer a transdução dessa informação, mudando essa informação para uma informação elétrica. Então, notem que o fundo do olho, quando a gente olha a retina e dá um zoom na retina, percebam que a retina é uma estrutura extremamente complexa, já do ponto de vista de todos os sistemas que a gente viu até agora. Olha a complexidade de conexão já presente no nível de transdução do sinal. Porque vamos fazer uma comparação, pensem, vamos comparar isso aqui com o sistema olfatório. Como era o sistema olfatório no conjunto de receptores olfatórios? Esse conjunto de receptores estava ligado a uma primeira camada de células mitrais, neurônios, acabou. Daí, manda para o cérebro. Olha aqui, gente. Olha aqui como é esse sistema. Eu tenho um fundo do olho, que é composto por esse pigmento epitelial, que é, na verdade, onde a luz chega. A luz chegando até o fundo do olho, ele encontra células receptoras, que são duas, os cones e os bastonetes. Uma vez que ele
transformou, criou essa corrente elétrica, ele faz uma primeira sinapse, que é o que vocês estão vendo aqui, com neurônios. Nesse caso, é o que eu estou chamando aqui de neurônios bipolares, ou células bipolares. Depois das células bipolares, a gente tem um conjunto de neurônios que são conhecidas por células ganglionares. E do conjunto de células ganglionares é de onde sai o conjunto de fibras que formam o nervo óptico. Assim como a gente tinha o nervo olfatório saindo, só que o nervo olfatório já saía dessas células aqui. Como é que a gente tinha no olfatório? A gente tinha os receptores olfatórios ligados nos glomérulos às células mitrais e a partir daqui essa informação já seguia no nervo óptico. Aqui a gente tem mais duas camadas. A gente tem uma primeira camada bipolar, a gente tem uma outra camada de célula ganglionar e a gente tem uma terceira camada que está mostrada nesse slide aqui, que são essas células amácrina. Olha o que as células amácrinas fazem. Basicamente são células horizontais. Elas conectam horizontalmente ou lateralmente, elas conectam a informação dessa célula com essa célula, com essa célula, com essa célula. Estão vendo aqui, né? Então, existe uma conexão lateral. E existe uma outra conexão lateral que é feita por essas células horizontais. Então, olha a complexidade desse sistema, gente. A complexidade desse sistema é tão grande que a retina é utilizada como modelo de investigação do sistema nervoso central. A gente tem basicamente dois tipos de fotorreceptores, a gente já sabe, os cones e os bastonetes. Cones são conhecidos e bastonetes são conhecidos por esses nomes, basicamente devido à forma deles. Então, vocês estão vendo aqui, eu não preciso nem perguntar, isso aqui é um cone ou um bastonete? Um bastonete. Um bastão, isso aqui é um cone, está aqui formando um cone. Então, pela forma deles, a gente dá nome a esses dois conjuntos de células. Mas esses dois conjuntos de células, que é o que a gente está vendo aqui, as mesmas, esse aqui é uma microscopia, isso aqui é uma representação esquemática dessas células. Esses conjuntos de células apresentam um conjunto de características que diferenciam eles também do ponto de vista funcional. Quais são essas características? Basicamente duas. Que dizem respeito à sensibilidade. Então, a primeira delas diz respeito à sensibilidade que essas células têm, tanto à luz quanto à cor. Os bastonetes, eles têm alta sensibilidade à luz, mas têm baixíssima sensibilidade à cor. Então, o bastonete não enxerga cor. Só que eles enxergam luz com baixíssima intensidade. Olha o ditado aparecendo aí. À noite, todos os gatos são pardos. Tá aí. À noite, eu vejo que é um gato, mas eu não consigo saber a cor do gato. Por quê? Porque à noite tem pouca luz chegando. Quando tem pouca luz chegando, só quem é ativada por aquela pouca luz são os bastonetes. Os cones não são ativados porque eles precisam de muita luz para serem ativados. Então, à noite, pouca luz, só entra os bastonetes, bastonete não enxerga colorido. Então, à noite, a gente não enxerga cor. Para a gente enxergar cor, a gente depende dos cones. Só que para a gente enxergar, então os cones têm alta sensibilidade à cor. Na verdade, a gente vai ver que a gente tem 3 tipos de cone. E são esses 3 tipos de cone que dão essa representação de cor que a gente consegue perceber. Mas eles têm baixíssima sensibilidade à luz. Então, para que eu consiga enxergar colorido, eu preciso de muita luz. Então, o processo de transdução visual não é um processo simples do ponto de vista bioquímico. Eu vou mostrar para vocês aqui uma parte desse processo com bastante simplicidade, só para a gente ter uma ideia de como acontecem esses processos. Então, basicamente, o que a gente tem nesses fotorreceptores é um conjunto de moléculas conhecida por rodopsina. A rodopsina, por sua vez, ela é constituída por uma proteína que se chama opsina
e por uma outra substância que se chama retinal. O retinal é um derivado da vitamina A e é sensível à luz. Sensível de que maneira? Então, o retinal, como proteínas, como outras proteínas, eles mudam, têm a possibilidade de mudar a sua conformação. No caso do retinal, ele muda a sua conformação de acordo com a quantidade de luz que está chegando. De tal maneira que se chega luz, ele muda a conformação que a gente chama de cis para trans. Então, basicamente dizer para vocês que ele muda a conformação. E quando ele muda essa conformação, ele permite a troca de íons. Muito semelhante, gente, ao que acontece com um canal iônico. Muito semelhante. Você vê que até a representação dele aqui é semelhante à representação de um canal iônico. Então, quando ele muda a conformação, ele muda a permeabilidade daquela membrana, permite a passagem de íons naquela membrana e muda a polarização da membrana. Em mudando a polarização da membrana, dependendo de como ele muda a polarização da membrana, ele é capaz de propagar aquela informação adiante, da mesma maneira que para outros sistemas que a gente já viu até agora. Um outro detalhe importante é o fato, como eu falei para vocês, a gente ter três tipos de cone. Então, esses cones, eles basicamente são sensíveis a diferentes comprimentos de onda. E em sendo sensíveis a diferentes comprimentos de onda, eles causam essa impressão que existe que o mundo tem cores. Então, a impressão de que o mundo tem cores é uma representação que surge do fato da gente ter cones, 3 tipos de cones na nossa retina, que são sensíveis a comprimentos de onda ou a cores diferentes. Então, é essa combinação de sensibilidade desses 3 cones que dão origem a essa representação de todas as cores que a gente tem. É muito semelhante à tinta. Você quer criar uma cor nova, você sabe que a gente tem 3 cores básicas de tinta. Então, o que a gente faz para... Quando eu digo que eu tenho 3 cores básicas, o que eu estou dizendo é que eu consigo criar qualquer cor a partir daquelas 3 cores. Assim também funciona a representação que a gente cria nos nossos olhos a partir dos cones. A outra propriedade importante sobre os cones e os bastonetes é o fato da sua distribuição pela retina ser diferente. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui nesse slide é a distribuição de cones e bastonetes, indo desde uma região bem temporal da retina, ou seja, na extremidade do olho para o lado temporal, até a extremidade do olho para o lado medial, para o lado do nosso nariz. Então, o que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, vejam, no eixo X, eu tenho o zero. O zero é onde? O centro do meu olho. Se eu estou andando para cá, para a direita, quando eu estou chamando aqui de lado nasal, para onde eu estou andando? Para esse lado. Então, eu estou saindo do centro do meu olho e andando para esse lado. Para o lado lateral, a mesma coisa, do centro do meu olho para o lado lateral, para a porção lateral. O que eu estou representando em vermelho é a distribuição de cones. O que eu estou representando em azul é a distribuição de bastonetes. Então, notem que os cones estão basicamente todos em uma determinada região da retina. Olha o gráfico, olha que loucura. Praticamente todo mundo está numa região da retina. Onde? No centro. Bem no centro da retina tem uma região onde estão praticamente todos os cones. E os bastonetes? Os bastonetes, eles existem em praticamente todo o olho e muito menos, e um pouco menos nessa região central. Que região é essa central do nosso olho? É o que a gente chama de fóvea, que é essa região que eu estou mostrando para vocês aqui no outro slide. Então, esse é o centro do olho. No centro do olho, na fóvea, então, é onde a gente tem praticamente todos os cones, e os bastonetes, eles estão separados, estão espalhados pela minha retina praticamente toda. O que acontece nessa região central, então? O que a gente tem é
onde, na fóvea, é onde existe a nossa principal acuidade visual. Então, a percepção de detalhes vem do fato que a gente tem esse conjunto de células na fóvea, só que para eu conseguir... A gente viu que na fóvea, então, é onde está a maior parte dos cones. A gente viu que os cones são muito sensíveis à cor, mas pouco sensíveis à luz. Então, para que eu consiga enxergar detalhes numa imagem, eu preciso de luz. Não tem jeito. Com pouca luz, eu não vou conseguir enxergar detalhes. Eu vou ver vultos. Eu vou ver, não sei cor direito. Eu vejo as coisas se movendo. Então, vulto, quando eu digo eu vi um vulto, o que isso significa? É que você viu, mas não viu. Você percebeu alguma coisa, mas você não viu com nitidez. Quem enxerga alguma coisa com pouca nitidez? Os bastonetes. Então, os bastonetes, como a gente falou, têm muita sensibilidade à luz, mas eles não sabem direito o que eles estão vendo. Por que é tão importante, então, a gente ter bastonete? E os cones? Imagine que eu estou andando no meio do mato e vejo alguma coisa se mexendo no meio do mato. Eu vejo com o quê? Com os meus bastonetes. Os bastonetes são extremamente sensíveis a movimento. Tanto é que eu vejo com os meus bastonetes um vulto, eu não sei direito o que é. Então, se você botar a mão aqui do lado, tem bastonete vendo a mão? Tem. Se eu estou olhando aqui para frente e coloco a mão aqui do lado, tem bastonete vendo a minha mão? Tem. É nítida? Não. Não é nítida. É embaçada. Então, façam esse exercício. Vocês estão olhando aqui para a tela do computador, percebam o entorno. Está tudo embaçado. Eu vejo, eu sei o que são as coisas, mais ou menos, mas está tudo embaçado. Eu não vejo com nitidez. Se eu quiser ver com nitidez, o que eu preciso fazer? Olhar. Fovear o objeto. Esse é o termo que a gente utiliza. Então, fovear significa colocar o objeto na fóvea, que é o que a gente está mostrando aqui. Um outro detalhe que eu queria trazer para vocês aqui é o fato que existe uma região da retina que a gente não vê nada, que não tem nem cone nem bastonete. Olha aqui, ó. Que é uma região que está aproximadamente 16 graus nasal do ponto central. Que ponto é esse aqui? É o nervo óptico. É onde sai o nervo óptico da nossa retina. Essa é a região. Aqui está a fóvea. Essa é a região por onde sai o feixe de informação de todos aqueles neurônios que a gente viu nessa distribuição aqui, desses neurônios ganglionares. Então está aqui, ó o nervo óptico saindo aqui, e aí ele entra de novo e cria esse que a gente chama de ponto cego. Como é que eu consigo, então, enxergar as coisas com nitidez? Se eu só tenho um pontinho do meu olho que consegue ver com nitidez. Gente, tentem ler, quando a próxima vez que vocês forem ler um livro, vejam que loucura é ler. Porque quando você vai ler alguma coisa, essa é a situação de leitura. Você tem uma letra praticamente em foco e todo o resto meio que embaçado. Mas mesmo assim a gente consegue ler. Olha o poder de integração doida do nosso cérebro, porque a gente vai passando, então. Como é que a gente consegue, então, ver as coisas de maneira... Como é que eu consigo enxergar esse rosto? Vocês estão enxergando esse rosto nítido? Então, a foto não é muito boa, claro, mas é nítido o que vocês estão vendo? Como é que você... Então, fica a questão, como é que você consegue enxergar esse rosto tão nítido se é só uma porçãozinha pequena do seu olho que consegue ver nítido? A gente só consegue enxergar porque o nosso olho se move com muita velocidade. Então, isso que vocês estão vendo aqui é um exame que a gente chama de eye tracking. Eye tracking é um aparelho que consegue identificar para onde você está olhando. Então, você está olhando para alguma coisa significa qual é o ponto da imagem que está no foco, que está na sua fóvea. E o que eu estou mostrando para vocês nesse slide aqui são as regiões dessa imagem em que o olho nosso geralmente escaneia aquela imagem para criar uma imagem nítida. Então, no fundo, a noção que você tem de que toda essa imagem é nítida, ela não é verdadeira. Porque, no fundo, essa noção vem da ideia de que o seu olho passou por várias regiões daquela imagem e, em passando por várias regiões daquela imagem, integrou essa imagem para criar uma coisa mais nítida.
Uma outra observação interessante aqui, nós humanos, quando a gente olha para uma outra pessoa, a gente focaliza a nossa atenção basicamente nos olhos e na boca. Por quê? Porque olho e boca carregam muita informação, particularmente de estado emocional. Então, se você se você vai ser agredido por um cachorro, se você está observando a boca e o olho do cachorro, você não precisa nem olhar para o resto dele para saber que ele vai correr atrás de você. Assim é uma pessoa. Se você olha para uma pessoa com raiva ou alegre, a gente ri quando a gente está alegre. A gente fecha os olhos quando a gente está com raiva, a gente contrai, enfim. Então a gente tem movimentos, de expressões faciais que traduzem comportamentos importantes, sociais importantes. Então daí o motivo da gente sempre olhar para olho e boca, geralmente quando a gente olha para uma pessoa. Isso aqui, pessoal, é só uma representação de um exame de eye tracking, como esse exame que eu tinha falado para vocês. Esse ponto em vermelho aqui é o ponto para onde a pessoa está olhando. E o que vocês vão ver é que ao longo do tempo, isso aqui sou eu, na verdade, olhando para essa imagem com o sistema de eye tracking. Então, o que vocês estão vendo é a maneira como eu explorei a imagem, como o meu olho foi passando por várias regiões dessa imagem. Essa bola crescendo representa basicamente o tempo que o meu olho ficou naquele ponto. Então, deixa eu botar de novo aqui para vocês verem. Para onde eu estou olhando e à medida que a bola cresce é o tempo que eu gastei ali, o tempo que o meu olho ficou naquela região. Olha que coisa mais linda, como é complexo esse movimento, né? Isso aqui, claro, está em baixíssima velocidade. A gente explora isso com uma velocidade muito maior, mas é para a gente ter uma noção de como é esse explorar do mundo pelo nosso sistema visual através desse tipo de movimento ocular que é conhecido por sacada. A gente começa a entender um pouco melhor como se dão esses mecanismos de transdução do sinal visual. A gente entendeu que a gente tem esse sinal visual chegando na retina, entendeu que é na retina que acontece a transdução, e agora o que a gente vai ver é que existe uma implicação muito importante, já no nível mais básico de processamento de sinal na retina, que leva a essa conclusão de que a percepção ela é basicamente limitada, ela também é limitada, não só, mas ela também vai ser limitada pela particularidade dos mecanismos de transdução que compõem o meu sistema visual. Como é que eu vou tentar convencer vocês disso? Então eu vou usar alguns exemplos algumas particularidades, algumas especificidades, mecanismos desse processamento que se dá na retina, e a gente vai tentar levar a ideia de que esses mecanismos implicam em características muito específicas do que eu consigo perceber do mundo. Inclusive, baseado nas propriedades do meu sistema de transdução, eu posso, inclusive, ver coisas no mundo que não existem. Eu posso representar o mundo de uma determinada maneira, erradamente, basicamente porque o meu sistema de transdução tem certas propriedades. Então, o que eu queria colocar aqui, gente, é que todos esses sistemas de transdução, auditiva, visual, olfato, qualquer um desses, é como um dispositivo. Ele funciona como um dispositivo. É um dispositivo como um microfone, como um gravador, como uma câmera de celular. É um dispositivo. É um dispositivo biológico que tem propriedades de funcionamento e que, como qualquer dispositivo, tem as suas limitações. Exemplo, esse nosso dispositivo consegue enxergar radiação eletromagnética de raio-x? Não, a gente já viu que não. Então, essa é uma característica, uma propriedade do seu sistema. Assim como, por exemplo, uma câmera fotográfica também não vai conseguir enxergar outras formas de radiação. Então, é um dispositivo. Dentro desse dispositivo, se eu perguntar para você, uma câmera fotográfica, ela funciona a 300 graus centígrados? Não, ela vai derreter a 300 graus centígrados. Assim é o tecido biológico. Um olho funciona a 50 graus centígrados? Não. A 50 graus centígrados o olho já não funciona mais.
Então é um sistema que opera num determinado regime, que tem habilidades e que tem limitações. E o que eu queria agora olhar com vocês são as limitações e a implicação dessa limitação sobre o que eu estou chamando de representar ou perceber o mundo. O exemplo que eu vou dar para vocês vem desse mecanismo aqui, que a gente conhece por mecanismo de inibição lateral que acontece na retina. Para a gente entender esse mecanismo, eu criei essa representação aqui, que em verde são os fotorreceptores. O que eu estou mostrando aqui em azul são essas conexões laterais aqui, ó, desses interneurônios, como eu estou colocando aqui. O que eu estou mostrando em preto é essa conexão primária aqui, ó, então, veja, eu estou saindo do fotorreceptor, estou chegando nesse ponto aqui, ó. Cheguei aqui, eu estou representando em azul essas conexões laterais, representada basicamente por essa conexão do terminal com esse interneurônio. Então, está conectando aqui esse lado com esse lado aqui, tá certo? Tá claro? Isso é o que eu estou representando aqui em azul. E o que eu estou representando em preto é essa conexão direta aqui, ó. Ok? Vamos tentar entender o que acontece com o sinal dessa região da retina, se parte da retina estiver sendo iluminado, que é o que eu estou mostrando aqui em amarelo, e parte da retina não estiver sendo iluminada, que é o que eu estou mostrando em preto. A gente vai começar tentando entender o que acontece nessa região da retina aqui desse fotorreceptor. Então, chegou luz. Se chegou luz, existe uma transdução dessa luz nesse fotorreceptor? Sim. Existe, então, um sinal que está sendo propagado por esse fotorreceptor? Sim. Certo? Tá claro? Agora, quando ele chegar nesse ponto, ele vai encontrar essa conexão aqui preta, que é essa aqui que eu estou chamando, e ele vai encontrar essas conexões laterais aqui em azul, são essas aqui. Vamos olhar o do meio aqui, que fica mais fácil. Então, são essas aqui, essas duas laterais e essa central, é isso que eu estou representando aqui, as duas laterais e as duas centrais. Ok? Esse estímulo central, ele é excitatório, enquanto os estímulos laterais, olha o nomezinho aqui, são inibitórios. Então, o que é preto é excitatório, o que é azul é inibitório. Só para facilitar nossas contas de cabeça, eu vou dizer para vocês que o estímulo em azul tem metade da força do estímulo preto. Aí eu quero agora focar nessa conexão, nesse outro neurônio aqui, ó, que são esses neurônios aqui de cima. Vamos olhar para esse neurônio aqui. Ele está recebendo quantas conexões excitatórias? Uma, né? Todo mundo está vendo meu mouse? Sim, beleza. Então, uma conexão excitatória. Ele recebe quantas conexões inibitórias? Duas. Uma aqui e a outra aqui. Tá claro, pessoal? Até aí? Como a gente falou para a representação didática, esse preto vale 1, enquanto que cada azul vale meio. Só que é menos meio, porque ela é inibitória. Então, enquanto a preta é excitatória, as azuis são inibitórias. Significa dizer que nesse neurônio aqui, quanto ele está sentindo? 1 menos meio, 0. Então, significa dizer que nesse neurônio aqui, a atividade que veio dessa região foi cancelada pela inibição lateral desses outros neurônios aqui, que também estavam iluminados. Beleza? Vamos para o escuro? Esse fotorreceptor está excitado por luz? Não. Se ele não está excitado por luz, tem um potencial de ação vindo para cá? Não. Se não tem um potencial de ação vindo para cá, qual é a atividade que esse neurônio sente?
Ele sente um excitatório e 2 inibitórios. Esse inibitório aqui está mandando sinal? Não, porque o neurônio está no escuro. Não está mandando sinal. Esse aqui está mandando sinal? Não, está no escuro. Está mandando sinal. Então, significa dizer qual é o resultante nesse neurônio. 0 também. Mas 0 por outro motivo. Porque ele está recebendo 0 de todos os lados. Claro, gente, até aí? Agora a gente vai chegar no lugar massa, que é a borda. Vamos ver o que acontece na borda. Então, vamos ver o que acontece na borda para esse neurônio aqui. Está bem na borda, claro e escuro, tá? Beleza? Vamos olhar para esse neurônio. Para essa região aqui. Então, aqui está claro. Se está claro, está chegando a atividade aqui? Tá. Está excitando esse neurônio aqui? Tá. Vamos olhar para esse neurônio aqui. Quantos estímulos excitatórios esse neurônio recebe? 1. Concorda? Que é esse aqui, ó. Quantos estímulos inibitórios esse neurônio recebe? 1 daqui. Agora, ele recebe esse aqui? Não, porque esse lado está escuro. Então, se esse lado está escuro, esse cara aqui não vai ser excitado. Se ele não vai ser excitado, ele não vai mandar nem estímulo excitatório, nem inibitório. 0. Então, significa dizer que esse cara que está bem na borda, ele recebe 1 excitatório, meio inibitório e 0. Qual é o resultado aqui? Meio excitatório. Beleza? Vamos para o lado escuro. Para esse neurônio agora que está no lado escuro. Ele recebe quantos? Esse aqui, excitatório, ele recebe? Não, porque está escuro. Então, esse excitatório ele não recebe. Esse inibitório aqui ele recebe? Não, está escuro. Então, aqui, ó, desse aqui, desse neurônio, inibitório, também não. E desse neurônio aqui, tá claro, ele recebe o quê? 1 inibitório. Então, o que foi que esse neurônio que está no escuro recebeu? Recebeu excitatório? Não. Recebeu esse inibitório? Não, mas recebeu meio inibitório. Olha que loucura, gente. Isso aqui acontece na retina e é um detector de bordas. Isso é para a gente ter nitidez no que a gente está vendo. Porque agora o que ele fez, isso aqui é um grande detector de borda. Onde tem borda, ele amplifica o sinal na borda, por esse processo de inibição lateral. Onde tem borda, ele sabe que naquela região de luz que está chegando na retina é uma borda entre claro e escuro. Então ele amplifica borda. Isso é um experimento que foi feito por vários anos nesse límulo, que é um caranguejo ferradura. E o que vocês estão vendo aqui é um sinal real do límulo. Então, essa parte aqui está clara. Desculpa, essa parte está clara, essa parte está escura. Na parte que está iluminada tem sinal, na parte que não está iluminada não tem sinal, e na borda tem o quê? Uma grande transição, uma amplificação do sinal na borda. Vi-borda. Certo? Isso é um mecanismo que acontece na retina. Qual é a implicação disso? Então, eu queria que vocês olhassem para esse círculo e que vocês me dissessem se vocês acham que esse lado do círculo está mais claro ou mais escuro do que este lado do círculo. Tem algum lado do círculo que está mais claro ou mais escuro? Vocês conseguem perceber aqui alguma diferença entre um lado e outro? Alguém? Beleza. Vou perguntar de novo. Alguém consegue perceber alguma diferença entre o claro e escuro de um lado da imagem para o outro lado da imagem? Agora está claro. Agora, sim, todo mundo consegue. Imagino que todo mundo consiga perceber que esse lado da imagem é mais escuro do que esse lado da imagem. Todo mundo está vendo isso agora? Esse lado da imagem, ele é realmente mais escuro do que esse lado da imagem? Não. Você está percebendo esse lado da imagem mais escuro do que esse lado da imagem por causa dessa borda amarela que eu incluí. Tanto é que agora
Você não vê com tanta nitidez um lado mais escuro do que o outro, como você vê quando eu coloco a borda. E agora? Tem ponto preto nesses buracos aqui? Não. Todo mundo está vendo ponto preto nesse buraco aí aparecendo? Olha esse, que agonia. Tem ponto preto nesses buracos brancos? Não tem ponto preto nesse buraco branco. Mas a gente vê esse ponto preto. Então, gente, esse aqui para mim é um exemplo que traz a clareza que as representações do sistema visual são determinadas, o que eu percebo do mundo é muito determinado por esse meu mecanismo de transdução e por particularidades do meu sistema de detecção, que fazem com que eu passe a perceber coisas que não existam, entre aspas, como esse negocinho preto ali no meio. Então foi o seu sistema, foi uma limitação, uma característica do seu sistema de transdução que levou você a perceber uma imagem em um lugar onde não existe aquela imagem. Isso vai ficando mais complicado à medida que eu vou entrando no cérebro, propriamente dito. Então, à medida que eu vou entendendo outras etapas do processamento do cérebro. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui é que perceber o mundo já é alterado desde das características do seu sistema de transdução. Então, quando eu digo que eu estou percebendo alguma coisa, eu estou representando o que o meu sistema de transdução está conseguindo representar. E, às vezes, ele vai representar coisas que não são necessariamente verdadeiras dentro daquele cenário. Isso vai ficando mais complexo ainda à medida que eu vou entrando no cérebro, como eu estou mostrando para vocês aqui. Então, à medida que eu entro no cérebro, para onde essa informação vai? Então, aqui o que vocês estão vendo são os dois olhos, o nervo óptico, chegando nessa primeira estrutura aqui do cérebro que a gente conhece por quiasma óptico. Então, essa imagem aqui é melhor para a gente ver. Os dois olhos. Notem que aqui eu estou representando em vermelho a porção lateral do olho esquerdo e a porção nasal do olho direito. Estou representando em azul a porção nasal do olho esquerdo e a porção lateral do olho direito. Quando ele chega nessa região do cérebro, ele encontra o quiasma óptico, e no quiasma óptico é feito o cruzamento das fibras. De que maneira? Agora, tudo que veio do lado direito da imagem, isso aqui, lado direito da imagem. Isso aqui, lado direito da imagem, né? A imagem está vindo daqui, ó. Está chegando onde na retina? Aqui, ou está chegando na retina aqui. Tudo que está chegando do lado direito da imagem está indo para onde no cérebro? Lado esquerdo. Tudo que está chegando do lado esquerdo da imagem está indo para onde? Hemisfério direito. Onde é que é feito esse cruzamento de fibra? No quiasma óptico. Aí forma o trato óptico. E o trato óptico faz uma primeira sinapse no tálamo. Olha o tálamo aparecendo aí de novo. No núcleo geniculado lateral do tálamo. E dali ele segue para a região occipital do córtex. O que eu estou mostrando aqui, gente, desse lado da imagem, é só uma representação do que a gente conhece por campimetria óptica. Então, isso aqui é um exame que é feito pela oftalmologia, no caso do paciente ter algum tipo de déficit visual. Então, o que o neurologista geralmente faz com esse exame é tentar avaliar por esse exame de campimetria visual, você vai mostrando diferentes estímulos para a pessoa. Então, você mostra, primeiro, um círculo claro e um círculo escuro. Então, isso significa dizer que do lado esquerdo, a luz está vindo toda pelo lado esquerdo. E o escuro está do lado direito. Então, dependendo se a pessoa não conseguir enxergar alguma coisa, você já sabe, dentro desses estímulos que você está apresentando, a princípio, em qual porção do sistema visual
o paciente eventualmente tem um déficit. No córtex visual, o córtex visual ele é dividido em várias áreas. Então, como a gente falou, a gente tem a área visual primária, área visual secundária e assim por diante. Então, vejam que no caso do sistema visual, existe uma divisão muito significativa entre diferentes estruturas, e aqui que eu estou chamando de V1 é a área visual primária. É a região que é o córtex estriado, como eu falei para vocês, é a região no lobo occipital, onde primeiro chegam as fibras vindo do tálamo, do núcleo geniculado lateral do tálamo. A gente tem algumas características também associadas ao fato de eu ter dois hemisférios. Então, notem que nesse slide fica muito claro que existe uma representação entre a informação que chega do lado esquerdo e a informação que chega do lado direito, e essa representação, em boa parte, é determinada por essas conexões que acontecem no quiasma óptico e que carregam a informação de um olho para o outro hemisfério e deste olho direito para o hemisfério esquerdo. Por que isso é relevante do ponto de vista da percepção visual? Porque esse cruzamento de fibra, ela se dá nessa região do cérebro aqui, principalmente, que é o que a gente chama de corpo caloso. Então, corpo caloso é uma estrutura que fica bem no centro do cérebro, também conhecido por comíssura. Então, comíssura é qualquer estrutura no cérebro que liga um hemisfério ao outro hemisfério a partir de fibras nervosas, axônios, né? Então, baía de mielina, substância branca mesmo, e que, então, o cruzamento de informação de um olho ou do outro olho se dá nessa região do cérebro, que é o quiasma óptico e que é o corpo caloso. Alguns pacientes têm uma síndrome que é conhecida, alguns pacientes precisam ou têm uma síndrome que é a agenesia do corpo caloso, ou seja, são pacientes que nasceram sem o corpo caloso, ou pacientes que por algum motivo precisaram fazer a ressecção do corpo caloso, precisaram cortar a conexão entre um hemisfério e outro. E esses pacientes, eles exibem algo muito curioso, que é o seguinte: eu vou fazer um experimento com vocês aqui rapidamente, e esse experimento é feito corriqueiramente em vários laboratórios, e ele implica basicamente o seguinte: eu vou mostrar para vocês duas imagens, e eu vou pedir para que vocês me digam qual imagem vocês viram. Vou aparecer de novo. De novo. De novo. Ok? Então, eu acredito que todos viram a imagem, viram alguma coisa dessa imagem. E o que eu estou mostrando para vocês aqui são 4 possíveis imagens do que vocês viram. Quais dessas 4 imagens vocês viram? Muito provavelmente, a maior parte de vocês viu a imagem desse cara aqui e a imagem dessa criança aqui. Notem que nessa imagem a figura da criança aparece em um hemisfério e a figura do homem, do adulto, aparece no outro hemisfério. Então, apresentei a criança desse lado e apresentei o adulto desse lado. Se eu apresentei a criança desse lado, a informação no nosso olho está chegando de onde? Na retina desse lado, então temporal do olho esquerdo e nasal do olho direito. O adulto está chegando aqui, nasal no olho esquerdo e temporal no olho direito. O que acontece com essa informação? Ela vem até aqui, até que ela chega no quiasma óptico. Quando ela chegar no quiasma óptico, ela vai cruzar, concorda? Só que, nesse caso, não cruza, porque o paciente tem agenesia ou uma ressecção do corpo caloso. Então, não cruza a informação. Se não cruza, significa dizer que a informação que ele viu da criança chegou exclusivamente ao hemisfério esquerdo. Claro?
o adulto está aqui, essa informação não cruzou, né? Então não foi até o final, não veio para cá. Essa informação aqui não cruzou, não veio até o final, então a informação que vem até o final é a criança chegando no hemisfério esquerdo e o adulto chegando no hemisfério direito. Tá claro, gente, até aí? Como a gente vai ver adiante, as funções de linguagem, na maior parte das pessoas, está representada no hemisfério esquerdo. Então, a loucura que acontece nesse tipo de experimento é o seguinte: se você perguntar para uma pessoa com a agenesia do corpo caloso o que ela viu, então, se eu perguntar, significa dizer que você vai utilizar o seu hemisfério esquerdo para dizer o que você viu. Só que se você vai usar o hemisfério esquerdo, qual é a informação que chegou no hemisfério esquerdo? Só da criança. Então, se você perguntar o que a pessoa viu, ela vai dizer que viu a criança. Por outro lado, existe uma especialização do hemisfério direito com tarefas espaciais. Aí a loucura aqui é, se eu pedir para o mesmo voluntário, agora, ao invés de dizer qual foi a pessoa que ele viu, se eu pedir para este voluntário apontar para a pessoa que ele viu, apontar é uma tarefa espacial, a princípio envolve o hemisfério direito. Então, se você pedir para ela apontar o que ela viu, ela vai apontar para o adulto. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui com esse exemplo é que a percepção, porque veja, agora o que eu estou falando para vocês é o que eu estou percebendo. Eu já saí do nível básico da transdução daquele sinal. Esse sinal já foi processado pelo meu cérebro no nível mais elevado. E é esse processamento do cérebro no nível mais elevado que eu estou tentando acessar. Porque o que eu estou tentando acessar agora com esses voluntários é perguntando para eles o que você percebeu. E o que eles perceberam depende muito de em qual hemisfério aquela informação está disponível. Então, falar, ele vai procurar pela informação que está disponível no hemisfério esquerdo. E a única informação visual que ele tem disponível no hemisfério esquerdo, nesse caso, é a criança. Quando a gente fala, então, em perceber alguma coisa, quer dizer, eu estou agora caminhando para um nível mais sutil do que eu estou chamando de percepção. Então, quando eu mostro para vocês essa imagem aqui, o que vocês estão percebendo nessa imagem? Ou dois rostos olhando um para o outro, ou uma taça, um cálice branco. Então, ou um rosto olhando para o outro preto, ou um cálice branco. O que você está vendo nessa imagem? Ou um conjunto de pássaros voando para a direita, ou um conjunto de pássaros voando para a esquerda. O que você está vendo nessa imagem? Ou um conjunto de figuras brancas, ou um conjunto de figuras pretas. Tentem nessa imagem ver duas coisas ao mesmo tempo. Então façam um exercício nessa imagem de tentar perceber uma imagem preta e uma imagem branca ao mesmo tempo. Talvez vocês digam que conseguiu, outros vão dizer que não conseguiram. O fato é que não é trivial. Certamente vocês têm que fazer algum esforço para talvez me dizer que vocês estão percebendo um ou o outro. O Paul Escher, o Maurits Escher, era um gênio em fazer isso, em criar percepções, em criar alterações no que a gente está percebendo. E notem, gente, aqui a gente está percebendo. Então, perceber
vai além do que é o estímulo físico inicial. Perceber vai muito além do que é essa entrada de informação que eventualmente você tem acesso no seu sistema. Perceber muitas vezes significa construir alguma coisa. Olhem essa imagem, percebam essa imagem e eu vou pedir para vocês elaborarem essa imagem. E a minha pergunta é, com que mão a pessoa está segurando essa bola? Olha que é diferente de um espelho essa imagem. É diferente do que a gente está, muitas vezes, do que a gente consegue ver no espelho. Mas é esse tipo de representação, de perceber alguma coisa na imagem que a gente está falando aqui. Então, quando eu pergunto para vocês o que vocês estão percebendo nessa imagem, uma elipse, todo mundo está percebendo uma elipse nessa imagem? Acredito que sim. Existe efetivamente alguma elipse nessa imagem? Tem alguma elipse? O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo nessa imagem? Triângulo? Todo mundo está vendo um triângulo branco? Um não, dois. Todo mundo está vendo um ou dois triângulos brancos? Exatamente. Um ou dois triângulos, mas o branco, todo mundo vê o triângulo branco? Ele é tão nítido que ele parece até saltado do slide. Ele parece ser quase uma terceira dimensão ali, de tão nítido que é esse triângulo branco. Existe algum triângulo aí, gente? Nenhum. Não tem um triângulo. Cadê as linhas desse triângulo? Me explica aí. Como é que você está vendo um triângulo? Não tem linha. Como é que tem um triângulo sem linha? Como é que você está vendo uma forma sem borda? Eu estou vendo um triângulo, mas o triângulo não tem uma linha. Não tem nada aqui. Que triângulo é esse? Vocês estão vendo? Não tem triângulo aí nenhum. Vocês estão preenchendo um triângulo nessa imagem. Todo mundo está fazendo isso. Então isso aqui representa basicamente uma construção que você está fazendo. Olha onde é que a gente está chegando. É que, além do nosso sistema visual ter uma série de limitações quanto a gente pensar o nosso sistema visual como sendo um sistema de detecção do mundo e que eu consigo representar só um pedacinho desse mundo, não estou vendo tudo, isso é parte da questão. Aqui a gente está indo além dessa questão, é dizer para vocês que quando chega até você aquela informação visual, você preenche ela. A percepção, então, em muitas partes, é o preenchimento daquela informação, é a previsão da informação. Agora, quando você olha para cá, você está prevendo essa terceira dimensão, você está prevendo esse triângulo, porque ele mesmo não existe aí. Só que se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, todo mundo vai dizer que está vendo um triângulo. Vendo, agora a gente vai começar a usar a palavra percebendo, para tentar separar um pouco, ver no sentido de ser o processo de transdução de sinal, do que está entrando de fora para dentro, e entender que a percepção é um mecanismo que pega essa informação de fora para dentro e completa com o que eu já conheço do mundo. Muito provavelmente, se você mostrar essa figura para uma criança, ela não vai ver o triângulo. Porque a gente está vendo o triângulo por tudo que a gente já aprendeu, por tudo que esse cérebro aqui já conhece do mundo e por tudo que ele espera do mundo. Então, a percepção, dentro desse mecanismo, dentro dessa lógica, seria algo que junta o que você está vendo de fora para dentro, que é o que eu vou chamar de bottom-up, fora para dentro, com o que você já conhece do mundo, que é o que eu vou chamar de top-down. Então vamos olhar para um mundo tridimensional. A representação, ela é tridimensional do mundo, é uma representação. Eu estou vendo a coisa em 3 dimensões. Eu estou representando aquele sistema em 3 dimensões. Então esse slide aqui, gente, de alguma maneira carrega a essência do que eu estou chamando perceber o mundo.
Então, o que esse slide aqui, gente, está tentando representar é a essência do que seria a percepção. Quando eu peço para vocês olharem para essa palavra aqui, ó, o que vocês estão lendo? Todo mundo vai me dizer que está lendo percepção. Mas existe a palavra percepção escrita aqui? Não. Não tem nenhuma palavra percepção, está faltando um P. Então, não tem percepção escrito aqui. Você criou a palavra percepção. Então, quando eu digo que você percebeu alguma coisa, perceber é a conjunção, é a confluência de informação bottom-up com o top-down. E onde é que está a confluência de informação aqui? Tem o bottom-up. O bottom-up são todas essas letras. Esse é o bottom-up. Só que quando eu digo que vocês estão percebendo, vocês completaram o P aqui, com o que vocês já sabem a priori. Isso dá origem, gente, a um modelo que eu não vou apresentar o modelo, mas queria só falar para vocês, que é o modelo do que a gente chama de Predictive Coding, ou processamento preditivo. É um modelo que sugere que o nosso cérebro, então, é uma máquina de previsão. Ele sugere que o nosso cérebro, então, é uma máquina de tentar juntar a informação bottom-up com o que ele está vendo. Então, perceber alguma coisa é inferir alguma coisa. Se você está andando no meio do mato e vê uma mangueira e você está escuro, você não está conseguindo ver direito, você consegue, numa situação como essa, perceber uma cobra? Consegue. Muitas vezes a percepção da cobra ela é tão nítida que você vê uma coisa que não existe. Até que depois você olha de novo e fala, vala-me Deus, era uma mangueira. Você dá uma chacoalhada na tua cabeça, olha de novo e fala, eita, era uma mangueira. Então, o que você fez com aquilo lá, isso aí é um exemplo muito claro de que a percepção é também uma construção interna. A percepção não é a visão, a percepção não é a audição, a percepção não é o tato. A percepção é o que você faz com a visão, o que você faz com a informação, né, da visão, o que você faz com a informação do tato e o que você faz com a informação dos sentidos. Então, quando eu digo para você, quando a gente falou, não, eu ouço alguma coisa, ouvir alguma coisa, é perceber alguma coisa. Bom, então, o que esse modelo aqui diz para a gente é que perceber alguma coisa é a confluência desses estados de bottom-up com o top-down. E aí a gente percebe que, a gente nota que perceber alguma coisa é influenciado por várias outras coisas que vão além do sistema visual. Um exemplo disso. Você está andando de novo no meio do mato e percebe uma mangueira de água no chão. Se você tiver com medo, a sua percepção pode ser alterada na nossa intuição? Claro. A minha intuição diz sim. Se eu tiver com medo, a probabilidade de eu perceber aquilo lá como uma cobra, se eu disser, gente, esse lugar é cheio de cobra, tomem muito cuidado. Muito cuidado. Olhem para o chão o tempo todo, porque é cobra perigosíssima. Acabou, meu amigo. Qualquer mangueira que você encontrar vai ser uma cobra, não tenho dúvida. Por mais que ela nem se pareça com a cobra, você vai percebê-la. Por quê? Porque perceber alguma coisa depende basicamente do que eu estou chamando aqui de estado mental, de várias coisas. Sono. Se você está morrendo de sono, quando você percebe da mesma forma, se você estiver morrendo de sono ou não estiver morrendo de sono, não. Você percebe aquilo lá de formas completamente diferentes. O exemplo disso, gente, que eu acho o exemplo mais bacana, é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. Vamos lá. Talking about expectations.
Genial! Ele não tinha ensinado. O que que você fez aqui? Vamos botar de novo. O que que você fez aqui? Ele ensinou para vocês algo e você preencheu o próximo. Eu acho esse exemplo simplesmente genial e diz tudo que eu estou querendo falar para vocês. Porque no final das contas, perceber é isso, é você perceber alguma coisa e você completar o que você está fazendo. Essa ideia foi apresentada pela primeira vez por esse físico, olha aqui, pelo Helmholtz, que é conhecido pelo eletromagnetismo. Mas o Helmholtz fez uma contribuição muito essencial para esse processo de percepção, dizendo que a percepção, então, é o que ele chamou de inferência inconsciente. É você inferir algo sobre aquela informação que você está recebendo e completar aquela informação com o que você já sabe a priori. É uma inferência. Ou seja, a percepção é a melhor estimativa do cérebro sobre a informação que ele está recebendo. Ele é um sistema processador que estima, que completa e que torna ele muito eficiente com isso, porque agora ele já a priori consegue tomar decisões muito mais rapidamente, porque ele não precisa da informação visual completa. O cérebro está o tempo inteiro, então, completando a informação, que foram esses vários exemplos que a gente viu, seja da palavra percepção, seja desse exemplo do Bob McFerrin. Você está completando uma informação que você, a princípio, não teve acesso. Neste momento, você teve acesso no passado. No passado, você sabe que a próxima nota é par. Então, você completou aquela percepção baseado na sua informação que você já conhecia a priori. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês e estou aqui disponível para tirar dúvidas. Obrigado.